Bem, a aula de hoje nós vamos tratar exatamente a respeito dos crimes contra a administração pública. E aqui eu tenho que fazer uma explicação antes de iniciar a aula de hoje. Por quê? Num curso de direito, quando o professor de direito administrativo ele vai abordar essa temática, que são os crimes contra a administração pública, ele não precisa falar sobre lições básicas de direito penal. Por quê? Porque os acadêmicos ou acadêmicas, eles já passaram pelas disciplinas de direito penal. Então, eles têm uma consciência da teoria do crime, eles têm uma consciência das normas gerais de direito penal e pode entender essas normas específicas a respeito desses crimes que são crimes contra a administração pública. Mas como esse curso ele não é voltado para o direito, e sim ele é voltado para a administração pública, mais especificamente ao bacharelado em administração pública, o nosso intuito é formar administradores públicos, bacharéis em administração pública. Então, a gente precisa, antes de iniciar essa análise desses crimes contra a administração pública, ou seja, ver os crimes propriamente dito, nós temos que antes fazer um apanhado, ou antes ensinar pelo menos os conhecimentos que sejam rudimentares aos nossos estudantes, a fim de que eles tenham condições de entender acerca dos crimes contra a administração pública. O outro ponto que eu queria colocar para vocês é, então eu pediria a vocês, quando nós finalizarmos essa primeira aula sobre crimes contra a administração pública, eu digo isso porque geralmente nós usamos 2 aulas ou mais para estudar os crimes contra a administração pública. Então eu pediria a vocês 2 coisas. Quais são as 2 coisas? A primeira delas, se puderem, estude a teoria do crime, ou essas noções gerais sobre direito penal. E depois estudem a hermenêutica jurídica. E eu já explico. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência que cuida da interpretação. Então, cada ramo científico ele tem a sua técnica de interpretação, ou seja, a técnica própria para a sua interpretação. A interpretação que se faz dos livros de literatura é de uma forma. Por quê? Porque você tem que ver o tipo de literatura e, ao analisar o tipo de literatura, você vai saber a técnica adequada para aplicar naquela determinada obra literária. Os textos científicos, também, você tem que saber qual é o texto científico para você saber a técnica de interpretação aplicável. Então, o ser humano ele conseguiu desenvolver a hermenêutica como essa ciência da interpretação. E essa ciência da interpretação ela não tem somente uma técnica, não tem somente uma fórmula. Ela tem várias fórmulas. Você pode ver a hermenêutica dentro do direito. Essa hermenêutica, quando ela é aplicada ao direito, nós denominamos de hermenêutica jurídica. E a hermenêutica jurídica ela não é igual para todos os ramos do direito. A primeira distinção que existe é a hermenêutica jurídica que é aplicada ao direito público, ou seja, aos ramos do direito público, e existem outras técnicas, aliás, existem outras técnicas aplicadas aos ramos do direito privado. Então, as técnicas são diferentes. Por quê? Porque a essência desses direitos são diferentes. Então, por isso que você precisa ter uma noção, então, se possível, buscar uma noção de hermenêutica jurídica do direito penal, onde ela vai te dar condições exatamente para que você entenda melhor como fazer a interpretação dos artigos, das normas que caracterizam os crimes, ou, num linguajar mais jurídico, que tipificam, ou seja, que esclarecem qual é aquele determinado tipo de crime que você está estudando. Então, por isso que a gente precisa desses 2 fundamentos, para que você entenda bem essa matéria, que são os crimes contra a administração pública.
Pessoal, vocês conseguiram entender isso? Alguma dúvida a esse respeito? Não, professor. Agradeço a resposta. Então, vamos aqui fazer uma gradação, tá certo? Nós vamos fazer aqui uma gradação. Primeiro, a gente tem que abordar noções preliminares ou noções introdutórias de direito penal. Então, a primeira coisa que você precisa ter uma noção é exatamente o que é crime, tá certo? E aí, nessa visão de crime, a primeira coisa que você tem que ter em mente, que o crime ele tem que estar tipificado. Uma conduta delituosa, ou aquilo que nós chamamos comumente, vulgarmente, de crime, tem que estar previsto nas normas jurídicas. Sendo que a previsão das normas jurídicas não é uma previsão como qualquer outra. Ela tem uma especialidade. Por quê? Lembrem-se que quando nós estudamos o instituições de direito público e privado, nós vimos que a norma jurídica uma ela tem uma estrutura. E essa estrutura é, dado o fato temporal, deve ser a prestação. Ou seja, a sua sociedade, ela, no decorrer do tempo, vai eleger determinadas situações, e nessas situações que ela elege como sendo as mais importantes, ela vai dizer, olha, quando você se deparar nessa determinada situação, você deve agir desta maneira. Por que eu utilizei essa locução verbal? Deve agir. Eu não disse que você haja dessa maneira, porque eu estou utilizando só o verbo, né? O verbo agir, haja dessa maneira. Mas eu coloquei uma locução verbal. Deve agir. Por que isso? Porque, infelizmente, nem todos os membros da sociedade sempre vão agir de acordo com aquilo que está estabelecido. Nem sempre. Então, exatamente por isso que a norma ela diz, dado o fato temporal, deve ser a prestação. Ou seja, você deve fazer aquilo que a sua comunidade almeja, aquilo que ela te indica que você faça. Mas como ela sabe que nem todo mundo vai fazer, então ele coloca um juízo disjuntivo. Ou seja, aqueles que não fizerem, ocorrerá um caso que é a não prestação. Por quê? Porque não fez o que era esperado, o que era almejado. Ou, dada a não prestação, deve ser a sanção. Ou seja, se não fizer aquilo que era esperado pela sua comunidade, a pessoa ela tem que sofrer uma sanção, uma punição por não ter cumprido aquilo que a sua sociedade pediu ou aquilo que ela determinou, né? Porque ela pode cobrar aí a estrutura da norma jurídica, ela fez a norma. Então você vai ser sancionado pelo descumprimento da norma que foi feita pela sua sociedade, na qual você está inserido, a coletividade em que você participa. Então, dentro dessa perspectiva, você percebe que, primeiro, os crimes eles têm que estar previstos nas normas, porque ele vai ser exatamente a não prestação, ou aquilo também que nós chamamos de ilícito. Ou seja, você não faz aquilo que é esperado, você faz o contrário àquilo que é esperado. Então, primeiro de tudo, o crime ele é típico, ele está previsto em uma norma. Segundo, alguns doutrinadores eles dizem que é antijurídico, que ele contraria o direito, mas na verdade ele está dentro do direito, porque ele está previsto numa norma, ele está dentro da norma jurídica. Então, na verdade, ele contraria os valores das normas jurídicas. Certo? Então, esse antijurídico interprete como aquele que contraria o valor
ou o sentido da norma jurídica. Ou seja, a pessoa não faz o que a sociedade determina, ela faz o oposto, ela faz o contrário. Então, por isso que ela é antijurídica, porque ela é um ilícito. A pessoa não faz aquilo que é esperado, faz o contrário ao que é esperado, faz o contrário ao que é determinado a ela. E, por conta disso, essa pessoa tem que ser punida, né? Para quê? Para exatamente que ela sirva de lição para ela e para os demais da comunidade, que sempre que fizerem algo que a sua comunidade disse que não era para você fazer, você vai sofrer uma punição. Agora, aqui tem uma particularidade. Então, nós vimos que ela é típica, está prevista em norma. Ela seria antijurídica porque ela contraria os valores contidos na norma, que ela é ilícita. O terceiro, que por ter essa contrariedade à norma, ela tem que ser punida, até para gerar um estímulo que as pessoas cumpram as normas, nem que seja por coerção. Mas aí, nessa parte da punição, a gente chega e tem que analisar um outro ponto importantíssimo, que é exatamente a questão da culpabilidade. Por quê? Uma pessoa que tem uma doença mental, então, digamos, uma pessoa com esquizofrenia. O esquizofrênico, ele tem uma doença mental. Então, como ele tem aquela determinada doença mental, quando ele faz alguma coisa, um surto psicótico, ele comete ilícitos. Mas ele pode ser punido por esses ilícitos? O que é que vocês acham? Professor, eu acho que não pode ser punido por esses atos, né? Tendo em conta a sua condição mental, a sua condição física, no caso, né? Pois é, Mas há que se arranjar mecanismo para que se ache um determinado local apropriado, né? Que tenha um tratamento adequado para esse tipo de pessoa, né? Porque eu acredito que os sistemas prisionais, por exemplo, eles não têm ainda, né? Nunca vi nenhum, né? Que tenha, por exemplo, é, um local específico que albergue esse tipo de pessoa que, por exemplo, tem alguma, ou sofre por algum transtorno mental, alguma coisa assim. Muito bem, Rosário. Agradeço a sua participação, tá certo? E é exatamente isso a ideia. Porque a culpabilidade é quando a pessoa está consciente daquilo que ela está fazendo. Quando a pessoa ela tem uma esquizofrenia, a esquizofrenia ela não é uma doença mental que ela não domina a pessoa o tempo todo. Ela tem crises. Então, se ela está na crise, ela não está nas suas faculdades mentais. Então, como ela não está nas suas faculdades mentais, então aquilo que ela faz, ela não sente. Isso daí não quer dizer que essa pessoa ela não vai sofrer alguma consequência pelos seus atos, porque se a pessoa, mesmo no surto, comete atos ilícitos, ela não vai ser punida por isso. Por quê? Porque ela não tinha consciência, então ela não tinha culpa daquilo que ela estava fazendo. Mas aí, isso daí também mostra que se a pessoa ela chega a fazer ilícitos quando está nessas crises, ela tem que ter um tratamento. Então, quando vem a medida de segurança é um tratamento e não é uma punição. Então, tem um viés diferenciado. Você analisou de maneira muito precisa, Rosário. Meus parabéns. Viu? Então, por isso que quando você vai tratar dessa questão da punição, nós temos que tratar dessa questão da culpabilidade. A culpabilidade é você entender se essa pessoa ela é culpável. Aí você diz, pô, professor, mas isso daí é chover no molhado. Não, isso não é chover no molhado. Por exemplo, uma criança, quando um adulto. E aí a gente tem hoje em dia, isso daqui é feito, é feito várias e várias vezes aqui no Brasil. O que é que geralmente os traficantes fazem? Né? O traficante tem a pessoa que fica ali com as drogas, mas ele tem os chamados aviões, que ele pega criança para levar a droga. Ele tem também a situação dos olheiros, que são crianças, que olham se vem polícia, se vem alguma pessoa suspeita. Ou seja, quer ou não, ele está utilizando essas crianças para o cometimento de crimes. Essas crianças
seriam cúmplices desses crimes. Mas aí vai ter uma circunstância. Quem é que tem consciência que é crime? O adulto. O adulto está se utilizando da criança, ele está cometendo um crime, que é a corrupção de menores. Ele está corrompendo aquelas crianças. Porque a criança ela não tem percepção, ela ainda não tem uma coisa que nós chamamos de discernimento. Então, a criança aí está sendo utilizada. Então, quando a criança ela é um aviãozinho e ela não tem discernimento, ela não pode ser culpada. Isso não significa que, se os pais da criança não cuidam, ou se aquela criança está abandonada, ou ela está sendo utilizada por pessoas más, ele vai ter aquela determinada criança, ela pode sofrer uma medida de segurança exatamente para que trate-se essa criança, para que ela efetivamente perceba a situação. Primeiro, você evita que ela continue naquela determinada situação, e aí ela vai ser instruída, ela vai ser educada, uma medida socioeducativa, para que ela seja reeducada e veja efetivamente como ela deve agir na sua sociedade. Então, por isso que a gente discute essa culpabilidade. Então, primeiro você diz que o crime ele é típico, porque ele está previsto na norma. Segundo, que ele é antijurídico, porque na verdade ele é um ilícito, se contraria aquilo que é estabelecido pela sociedade nas normas jurídicas. E por isso, porque como ele está contrariando o que a sociedade estabelece, a pessoa deveria ser punida. Mas antes de saber se a pessoa pode ser punida ou não, tem que avaliar se esta pessoa ela é culpável. Ou seja, se ela tem consciência do erro, se ela tem consciência do erro que ela está cometendo, do crime que ela está praticando. Então, por isso que é importante que a gente tenha essas noções. Pois não, Yasmina, pode perguntar. Yasmina, você levantou a mão. Pode falar. Foi sem querer, professor. Tudo bem, tá certo. Então, continuando aqui. Então, dentro dessa progressão que a gente está entendendo o crime, então, eu sei que o crime, primeiro, ele tem que estar previsto na norma. Segundo, esse crime, ele se caracteriza pelo ilícito. Então, qualquer pessoa que pratica um crime, ele sabe que está fazendo alguma coisa de errado, porque a norma está dizendo que aquilo ali é ilícito, ou seja, que a pessoa não deveria agir daquela maneira. A norma indica o certo e a pessoa opta por fazer o errado, porque é antijurídica, é contra os valores que estão nas normas jurídicas. E aí ela deveria ser punida, para servir de exemplo para ela, que ela vai ser punida para que ela não erre de novo, e também para os membros da sociedade, porque eles veem que, a partir do momento que você erra, que você contraria as normas, você está sujeito a essas punições. Então, tem a questão da punição, mas antes da punição, você precisa avaliar se essa pessoa ela tem consciência que errou. Então, por isso que nós tratamos da culpabilidade. A culpabilidade, a gente fala no direito a questão do dolo, quando a pessoa tem intenção, né? Então, imagine o seguinte, você está numa determinada discussão e, infelizmente, no Brasil, esse ano a gente vai ter muitas discussões, né? Infelizmente, por conta de política. Eu acho que os políticos não merecem, mas o que é que acontece? E aqui eu deixo a dica para vocês, viu? Hashtag fica a dica, viu? Para vocês. Na política hoje em dia, se discute os problemas do Brasil ou se discute as ações do político A, B ou C? Se discute as ações, né? Ou seja, se enaltece as pessoas. Meus caros, por isso que eu vivo dizendo, o Brasil, ele não tem estadista, que não tem pessoas que percebem que o cargo é mais importante do que eles. E ele tem que se sacrificar pelo cargo. Ele tem que sacrificar suas ideologias, ele tem que sacrificar as suas emoções, ele tem que se sacrificar naquele período. Porque ninguém mandou ele ser candidato. Ele quis. Então, se ele quis, ele tem que se submeter ao cargo. E no cargo ele tem que fazer o que é melhor para o povo e não o que é melhor para ele, ou seguir a ideologia dele. O Brasil não tem estadista. Infelizmente. Eu digo isso não com orgulho, eu digo com uma preocupação muito grande pelo meu país. Então, é aquela situação que eu estou colocando para vocês. Infelizmente, aqui vai se acirrar a política. Mais uma vez, vai se acirrar. Por quê?
Porque está todo mundo entrando na onda, ou entrando na esparrela, ou entrando na demagogia dos políticos. Ai, eu sou o tal, eu sou o tal. Ou eu sou o mito, ou eu sou o lacrador. Eu sou o mito, ou eu sou o lacrador. Meu amigo, não importa. Eles deveriam estar discutindo são os problemas do Brasil. E o que eles estão fazendo é arengando um com o outro. Para ficar o quê? Nas pessoas. Não me interessa as pessoas, pessoal. O que me interessa é o país. Quais são os planos para o país? Quais são as ações do país? Não tem. Estes homens não têm. É isso que eu peço para vocês refletirem, para vocês perceberem. Abram os olhos, abram os olhos. Por gentileza, eu peço de coração. Mas voltando aqui à nossa matéria. Então, digamos que uma pessoa está discutindo política, como já aconteceu no passado, está discutindo ali política, e no calor da emoção, um vai lá e desfere um murro no outro. Isso daí pode ser vias de fato, o crime de vias de fato, ou pode ser o crime de lesão corporal leve, ou um outro tipo de lesão corporal. Mas ocorreu um crime. Ah, é porque eu fiquei nervoso na discussão. Nada justifica. Nada justifica aquele cometimento do crime que você fez. Porque você sabia que é errado e fez. Você deixou. Ah, eu me deixei levar pela emoção. Azar o seu. Pois se você sabe que você é irado, que você é uma pessoa que não consegue se sustentar, não entre em discussões. Evite. Agora, se fez, tem que pagar pelos seus erros. Tem que pagar pelos seus atos. Aí não existe desculpa. Então, exatamente por essa circunstância, o que acontece? Ah, eu me exaltei e feri o outro. E desferi um murro no outro. Não interessa. O crime foi cometido. O que a gente vai entender é esse crime. Primeiro, ele é tipificado? É. Tem previsão na lei. Segundo, ele é antijurídico. Ou seja, é para a gente ofender as pessoas moralmente ou fisicamente? Não. A pessoa ofendeu? Ofendeu. Dá murro em pessoa não está certo. Então é antijurídico. Deveria ser punido? Deveria. Agora tem que ver se ele é culpável, se a pessoa tinha consciência. Ai, foi numa violenta emoção. Não adianta, meu amigo. Se você começou a discussão e você sabe que você não consegue se controlar nas discussões, o que é que você tem que fazer? Evite entrar em discussão. Depois você não pode ficar se fazendo de vítimazinha. Ai, foi no calor da emoção. Azar o seu. Pague o preço de você ser uma pessoa irada. A pessoa que é irada, ela é uma regra de ouro para a vida dela. Ou ela muda, ou ela evita as discussões. É uma regra de ouro para a vida dela. Então, por isso, a pessoa ela vai ser punida. Não é só porque é violenta emoção. Então, a culpabilidade é isso. O dolo, que realmente foi, e a pessoa teve a intenção de machucar, é o dolo. Mas também existe a questão da culpabilidade. E o que é a culpabilidade? A culpabilidade é quando a pessoa ela age, mas ao agir, ela age de maneira errada. Por exemplo, se você não sabe dirigir o carro, você pega um carro para dirigir, se você sabe que você não tem a técnica, se você sabe que você não fez um curso, que você não está habilitado para aquilo, você assumiu todos os riscos de gerar acidentes, inclusive matar pessoas. Aí é caso de culpabilidade por imperícia. Você não está habilitado, você não tem a técnica para fazer aquilo. Você, além da imperícia, você pode ter a imprudência. Então, digamos, você sabe que o seu carro ele está com problema nos freios e mesmo assim você não ajeita os freios. Você pode gerar um acidente. Se você está numa situação e o freio não funciona, vai ocorrer o acidente. Como também você tem a questão da negligência. Você sabe que a via é para andar a 60 quilômetros e você anda a 80. Você assume os riscos. Aquela via não comporta 60 e você anda a mais de 60, então se ocorrer qualquer acidente e esse acidente for agravado, você assumiu todos os riscos. Então, embora às vezes a pessoa não tenha a intenção, ela pode ter a culpa, que aí são nesses três elementos: a imperícia, a imprudência ou a negligência. Então, tem como se avaliar. E o que é que exclui essa culpa, né? O que é que exclui a
culpa? É quando a pessoa não tem discernimento naquele determinado momento. A pessoa pode ter uma doença mental, ou a pessoa é absolutamente incapaz, ou relativamente capaz. Então, nessas circunstâncias, você pode ter esta situação em que você retira a culpabilidade daquela determinada pessoa. Então, para punir, antes tem que se analisar se o criminoso ou os criminosos, eles têm exatamente a chamada culpabilidade. Tá certo? Então, esse é um ponto de extrema relevância. Por isso que, para caracterizar o crime, você tem que ter que o crime ele é uma conduta típica, antijurídica, porque, na verdade, ela representa um ilícito, que seja culpável e punível. Ou seja, você tem que analisar se aquela determinada situação ela merece punição, ela pode ser punida. Se a pessoa tinha ou não condições de compreender o ilícito, compreender o erro que aquela determinada pessoa ela estava cometendo naquele determinado momento. Tá certo? Pessoal, vocês conseguiram compreender a teoria do crime? Claro que eu deveria falar de mais coisas, mas como a gente não tem tempo, eu tenho que passar para vocês pelo menos os elementos básicos a respeito disso, tá bom? Alguém? Aura, eu te concedo a palavra já já. Se for sobre a teoria do crime, pode perguntar. Se não for, deixa eu só perguntar aqui se alguém tem alguma dúvida sobre a teoria do crime, que aí eu concedo a palavra a você, tá bom? É sobre isso, professor. Pronto, então pode falar, Aura. Professor, tem a possibilidade de a pessoa não ser considerada culpável, desculpa, eu me esqueci o termo, se ela tiver sob uso de medicamento? Tem, tem. Dependendo do medicamento que é dado e da necessidade. Agora, o que acontece, Áurea? E aqui é uma situação que tem que ser avaliada principalmente pelo juiz, quando ele vai decidir essa determinada situação. Digamos, você está sofrendo um problema muito grande, digamos que você tem uma doença emocional, está sofrendo naquele determinado momento, uma doença emocional muito grande, e você tem que tomar um medicamento que é controlado, né? Aquilo que o linguajar coloquial chama de tarja preta. Então, se o médico, o psiquiatra, porque são os psiquiatras que, em relação a esses medicamentos das doenças mentais, são eles que passam, são eles que têm as condições de passar. Então, se você foi no médico especialista, no caso o psiquiatra, ao avaliar seu caso, ele passou aquele determinado medicamento, e esse medicamento tem como efeitos colaterais exatamente isso, você ter um surto psicótico, você ter imaginar essas determinadas situações, essas alucinações, o juiz ele pode, avaliando o seu caso, retirar a culpa nesse caso. Mas digamos, e aqui eu não estou dizendo que é o caso, mas eu vou lhe colocar outra situação. Uma determinada pessoa quer ir para a farra, aí ele vai, passa 2 dias na farra, aí toma todo tipo de bebida, toma aqueles energéticos, farra festa, farra festa. E aí, quando chega em casa, tem dificuldade para dormir. E aí, ele, por ele mesmo, ele toma um remédio para dormir. E nesse remédio, por essa mistura que ele faz, ele toma um surto psicótico e vai lá e comete o crime. Há uma diferença daquele que fez o procedimento todo correto e realizou o crime no surto psicótico, mas ele estava realizando todo o procedimento correto junto com um médico especialista, e esse que fez todo tipo de atrocidade que sabia que podia dar aquele problema. Tá certo? Então, por isso que depende do juiz quando ele vai avaliar o caso e ver as circunstâncias. Porque as circunstâncias que determinaram aquela situação, elas têm algumas que podem justificar e outras podem não justificar. Tá certo? Então, pode, mas depende da avaliação dessas circunstâncias. Conseguiu entender melhor? Entendi, professor, obrigada. De nada. Então, cuidado com essas circunstâncias, tá bom? E outra coisa que eu queria que vocês entendessem professor, essas condutas ilícitas, elas devem ser punidas? Devem. Mas por isso que hoje, ao invés de você, quando você verificar logo o ilícito, pelo menos ao se tratar de crime no direito penal, você não pode logo ligar a punição. Antes da punição, você tem que fazer a avaliação dessa culpabilidade. Que eu coloquei para vocês, tá certo? Então, antes de você avaliar a punição, você avalia essa culpabilidade.
Ok? Ok, professor. Pronto. Podemos seguir adiante, pessoal? Pessoal, e aí tem, depois que você viu essa situação do crime, a gente vai analisar uma outra circunstância que é muito importante. É como está organizado o Código Penal brasileiro. Por que eu digo isso? Porque o Código Penal brasileiro, ele tem duas partes. Ele tem as chamadas normas gerais, que vão tratar exatamente dessa teoria geral do crime, e vai ter as chamadas normas específicas, onde nessas normas específicas ele vai tratar exatamente dos crimes. Então, você vai ter essas duas circunstâncias, as normas gerais e as normas específicas. E eu pergunto para vocês, existe somente um tipo de crime? O que é que vocês acham? Não. Não, existem vários, né? Sim, existem vários. Então, por isso que quando você for analisar, e aí eu peço que você, quando vocês forem analisar o Código Penal brasileiro, vocês peguem o sumário, porque no sumário ele vai ter lá a parte geral e a parte específica. A parte geral vai lhe dar todos esses elementos de como você vai entender o crime. A parte específica, ela vai tratar dos crimes propriamente ditos, ou seja, dos crimes em espécie. E aí o Código Penal ele vai agrupá-los. Crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra, crimes contra a administração pública. Então, ele vai organizar esses crimes nos vários objetos que eles estão vilipendiando ou que eles estão desrespeitando, tá certo? Então, é organizado de acordo com o objeto. Infelizmente, pessoal, eu não posso chegar aqui para vocês e analisar todos os crimes, que não é o foco de vocês. Né? E eu estou dando aqui, na verdade, noções introdutórias para que vocês entendam melhor depois, para você ler e entender os crimes contra a administração pública. Então, por isso que dos vários objetos, qual é o nosso foco? São exatamente os crimes contra a administração pública, certo? Nosso foco vai ser esse, os crimes contra a administração pública. Por quê? Porque vocês vão ser futuros bacharéis em administração. E aí você tem que saber que dentro da administração pública você não pode fazer tudo. Existe uma regulamentação, ou seja, existem normas que dizem como as pessoas devem agir. Eu sei que você vê por aí as várias administrações, administração municipal, ou administrações municipais, administrações estaduais, administrações do Distrito Federal, administrações federais fazendo todo tipo de situação. E tem determinadas situações que você acha que aquilo é normal, aquilo é natural, mas não é. Não é normal. Então, por isso que tem a necessidade de estudarmos os crimes contra a administração, para você, antes de começar a praticar, ou seja, antes de você começar a exercer a profissão, você já saiba o que é certo e o que é errado. E você já tome os cuidados necessários ao praticar, ao executar a sua atividade. Então, por isso, nós temos a necessidade de estudar esses crimes contra a administração. Então, dentro do Código Penal, o que nós efetivamente vamos estudar são exatamente os crimes contra a administração pública. Tá certo? Então, efetivamente, o que nós vamos estudar são esses crimes. E quais são esses crimes? Né? Então, primeiramente, professor, eu queria entender esses crimes contra a administração pública. Nós vamos entender. Agora, o que é que eu preciso? A primeira coisa que eu preciso, você vai ter que procurar o Código Penal brasileiro e ir no Código Penal até os
artigos 312 até o artigo 337-A do Código Penal Brasileiro. Por quê? Porque são exatamente esses artigos onde estão previstos todos os crimes contra a administração pública. Mais especificamente, a administração pública está no título 11 do Código Penal Brasileiro, que é destinada especificamente aos crimes contra a administração pública. Esse título 11, ele tem 4 capítulos. Na verdade, ele tem 5 capítulos, né? Porque o artigo 2, depois ele foi acrescentado. Então, tem o capítulo 2 e o capítulo 2A. Então, ele tem 5 capítulos. E aí, como é que o legislador brasileiro ele concebeu esses crimes contra a administração pública? No primeiro capítulo, ele colocou os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E aí você se surpreende. Professor, crime praticado por funcionário público? Sim. Como qualquer profissão, as pessoas, elas, quando pensam ou imaginam as profissões, o que acontece? Por exemplo, advogado. Eu digo isso porque eu sou um advogado. E aí, quando você fala que é advogado, muita gente diz, é ladrão, é enganador, é um falsário, é um estelionatário. Não. Na profissão tem profissionais bons e tem profissionais ruins. E também tem profissionais medianos. Cria-se esse senso comum que todo advogado é ladrão, todo advogado é enganador. Mas não é a verdade. Assim como acho que todo político é ladrão. Eu acho difícil, mas, assim, tem político bom. Né? Tem, a gente acredita que tem, né? Então, eu não posso generalizar. Quando você está vendo uma determinada profissão, você não pode generalizar que toda a profissão é daquela maneira. Então, exatamente por isso, dentro da administração pública, você vai ter funcionários bons e funcionários ruins. E também medianos. Então, existem funcionários, servidores, que vão praticar crimes? Tem. E como tem? Então, quer dizer, nos crimes contra a administração pública, só o funcionário pratica? Não. Pode ser uma pessoa que está dentro da administração pública, mas também pode ser uma pessoa de fora. Por isso que tem o capítulo 2, dos crimes praticados por particular. Ou seja, as pessoas que estão fora da administração pública, mas que atuam da mesma forma para praticar crimes contra a administração pública. E aí você vê, sendo que a administração pública no Brasil, nós só temos a administração pública brasileira? Não. No Brasil existem os consulados, existem as embaixadas. Então, por isso que o legislador brasileiro, ele criou a necessidade de criar mais um capítulo. Então, foi criado o capítulo 2A, que são os crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. É mais grave. Por quê? Porque o Brasil, você não fez alguma coisa contra o seu próprio país, você fez contra um país do exterior. Então, imagine a sede de justiça que esse país do interior vai ter. Então, o país que cedia aquela determinada representação diplomática, ele tem que agir de maneira enérgica, não só para dar uma satisfação à sua gente, mas também àquele país que foi prejudicado. Então, por isso que criou-se esse capítulo 2A, dentro dos crimes contra a administração pública. E aí nós temos o capítulo 3, que são dos crimes contra a administração da justiça, ou seja, que prejudicam o funcionamento do judiciário, o funcionamento da justiça como um todo, e o capítulo 4, que são os crimes contra as finanças públicas, que infelizmente acontece, né? Então, o legislador, ele tentou abarcar, ou ele tentou colocar dentro do Código Penal brasileiro as situações que ele acha as mais graves no que diz respeito aos ilícitos praticados contra a administração pública. Conseguiu colocar todos? Não dá, porque o homem, a cada dia, quando eu falo o homem, o ser humano, né? A cada dia, ele muitas vezes utiliza a sua inteligência para o mal. Então, assim como o homem, ele inteligência para o bem, ele usa a sua inteligência para o bem, para criar coisas boas, ele também utiliza para o mal, para criar crimes novos, para criar situações novas que ele possa cometer crimes também.
Então não é só no sentido. Ocorre nos dois, infelizmente. Então por isso que esses são os crimes que o legislador brasileiro achou como sendo os mais importantes. Então, quando eu pergunto quem pode cometê-los, tanto pode cometê-los quem está dentro da administração pública, como também quem está fora. Agora, o tipo de crime vai ser diferente de quem está dentro e de quem está fora. Mas que qualquer pessoa, tanto as que estão dentro quanto as que estão fora, elas podem praticar esses tipos de crimes. Entendido, pessoal? Alguma Sim, dúvida a esse respeito? por enquanto até aqui não. Pode prosseguir. E aí nós chegamos exatamente no outro ponto que eu queria abordar com vocês. Eu pedi a vocês que, após essa aula, vocês estudassem essas noções introdutórias de direito penal, mas também estudassem a hermenêutica jurídica aplicada ao direito penal. Por quê? Porque você tem que saber como interpretar essas normas penais que tipificam os crimes. Ou seja, aquelas normas que estabelecem os crimes, elas precisam ser interpretadas. E aí, eu já vou colocar aqui para vocês para como o que acontece. A técnica, ela é muito interessante. A técnica, ela é muito interessante. Mas se eu começar a falar para vocês, a tentar explicar a técnica pelo linguajar jurídico, eu entendo que a maioria de vocês não vai entender. Não porque vocês não têm condições de acompanhar, mas é porque muitas vezes você não vai entender a minha linguagem. Ou seja, você não vai entender tanto o linguajar técnico, jurídico, porque a maioria de vocês não está habituado. E é normal, é natural. Então, eu vou tentar passar, na verdade, a técnica, mas sem falar, sem dar a explicação formal. Eu vou dar mais uma explicação informal, para que você perceba, tá certo? E aí, como foi que eu vi para as minhas turmas? Para conseguir passar para vocês, da melhor maneira, essa compreensão, esse entendimento. Como foi que a gente conseguiu? Qual foi a melhor forma que a gente conseguiu para analisar essa situação? Foi exatamente utilizando as regras de português, porque eu posso pegar as regras de português e utilizar aqui nessa interpretação. Então, a técnica que eu vou apresentar para vocês não é a técnica mais perfeita, mas pelo menos ela vai te dar ferramentas rudimentares para você conseguir entender. Tá certo? Compreendido, então? Obrigado aí pelo retorno, Mafuji. Então, vamos começar. Aqui eu não vou entrar no direito. Vou primeiro utilizar as regras do português para depois a gente entrar na explicação da norma. Eu vou utilizar esse primeiro crime, que é o crime de peculato, que está previsto lá no artigo 312. Tá certo? Então, o primeiro crime que eu vou analisar é esse crime de peculato, que está lá no artigo 312. Então, vamos lá. Primeira regra de português, né? Meus caros, na frase, qualquer frase com a qual você se depara, qualquer frase na qual você se depara, qual é o elemento mais importante da frase? De todos os elementos que você tem na frase, você tem o sujeito, você tem o verbo, você tem o objeto. Então, de todos os elementos, qual é o mais importante? A professora acredita que seja o sujeito, né? Porque é o principal que vai praticar a ação. Meu caro Rosário, você quase chegou lá. O elemento principal é o verbo. O elemento principal é o verbo. Porque é o verbo que liga o sujeito ao objeto, ou o sujeito àquilo que é praticado. É o verbo. Então, o elemento principal é o verbo. Ah, então quer dizer que no português, sempre que eu for começar a análise de qualquer frase,
a minha primeira atenção é quem? É o verbo. Então, quando você for analisar uma norma jurídica, qual é a tua primeira atenção? É você achar o verbo ou os verbos que você tem. Tá certo? Então, a tua primeira atenção é achar o verbo ou os verbos que você encontra naquela determinada frase. Entendido, pessoal? Obrigado, Vivi, pelo seu retorno. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui o artigo 312 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de peculato. Né? Então, o artigo 312 ele diz o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Olha aí. Então, nessa frase, qual é o verbo ou quais são os verbos? Eu tenho um verbo, tenho dois verbos, tenho 3, 4. Vocês acham que eu tenho quantos verbos aí? Professor, dois. Hum? Dois, apropriar e verbo ter. Apropriar e... Eu não ouvi o outro, Tabata. Verbo ter. Verbo ter. De que tem a posse? Deixa eu... Bubacar, você chegou quase lá, mas vamos lá. O de que tem a posse, ele está se referindo o quê? Ao bem, né? Ele está se referindo ao bem. Ao bem. Então ele não é o verbo que é o importante da frase, porque ele não está ligado ao sujeito. Então, um é o verbo apropriar, mas qual é o outro verbo? Tem dois, na verdade, que estão ligados ao sujeito. Desviá-lo, professor? Muito bem, Flávio. Então são dois. Apropriar e desviar. Porque veja bem, ó, ele diz: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse, em razão do cargo. Então, vamos analisar essa frase até aqui. O verbo aí, se eu analisar a frase só até aqui, o verbo aí é qual? Apropriar-se. Certo, o verbo é apropriar-se. Quem é o sujeito? Funcionário, professor. Muito bem, Manuel. O funcionário público. Ok. Então, esse crime só pode ser praticado por quem? Por funcionário público. Muito bem, Bubacar. Só pode ser praticado por funcionário público. Não pode ser praticado por particular. Só pode ser praticado por funcionário público. E eu consegui achar o sujeito baseado em quem? No verbo. O restante é objeto, é predicado. Olha aí, ó. Então, eu vou colocar numa ordem mais palatável, mais simples para vocês, tá certo? Eu vou deixar num português mais simples. Então, se o funcionário público apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Então, você vê que só pratica peculato o funcionário público que se apropria ou de dinheiro, ou de valor, ou de qualquer outro bem móvel. Quando você coloca esse bem, esse valor aí, pode ser o quê? Ações, títulos da dívida pública, então algo que possa ser expressado em dinheiro, que represente um valor. E aí ele pode fazer o quê? Esse bem móvel, ele pode ser público ou particular. Professor, mas não seria só o público, não? Não. Os carros não são apreendidos? Você não tem carro que pode ser apreendido pelo Detran, pode ser apreendido pela MC, pode ser apreendido pela polícia, pelas diferentes polícias. Então, aquele carro, quando ele é apreendido, o que é que ele tem que ficar? Ele tem que ficar guardado, esperando a solução sobre ele para depois ele ser liberado. Quando ele for regularizado ou quando regularizar a sua propriedade. O poder público pode ficar se utilizando daquele bem? Não. Então, por isso que ele diz público ou
particular. E ele diz, e por que o funcionário ele pode fazer isso com essas pessoas? Porque em razão do cargo que ele ocupa, ele tem poder sobre aquele dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Ficou esclarecida essa primeira parte? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim, professor. Então vamos continuar a nossa análise, tá bom? Qual é o conectivo aí que tem depois dessa primeira fase que eu coloquei para vocês? O conectivo é o ou, né? Fazer isso ou aquilo. Então, é uma questão de alternância. Para você incorrer nesse crime, ou você faz o primeiro, que é apropriar-se, ou você faz o segundo, que é desviar. Então, ou você faz o primeiro, que é apropriar-se, ou você comete a segunda conduta, que é desviar. Olha aí que interessante, né? Então, por isso você tem dois verbos. Professor, e por que você não utilizou aquele verbo ter? Porque o verbo ter está se referindo ao objeto. Ele não está se referindo ao sujeito da frase. Agora, o desviar está se referindo a quê? Ao sujeito. Muito bem. Por quê? Porque ele está se referindo ao funcionário público. Então, ele se refere ao sujeito. Então, são os verbos que têm a ver com o sujeito da frase. Desviar é a mesma coisa de apropriar? Tipo, não. Mafuz O senhor acha que sim, são sinônimos? Se o... Deixa eu Acho que explicar não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você tem duas palavras diferentes, é porque elas têm sentidos diferentes. Quando a norma penal ela estabelece duas palavras, dois verbos diferentes, então é porque eles têm sentidos diferentes. O apropriar-se é o quê? É porque o bem está sob a sua guarda. E você se aproveita de algo que está sob a sua guarda, a sua posse. O desviar é porque aquele bem ele vai passar pelas suas mãos. Ele não está sob seu guarda, ele vai passar pelas suas mãos. E você vai desviar a destinação dele. Ele deveria ter um destino e você dá outro. Por quê? Porque aquele bem só está de passagem. Tá certo? Então, na verdade, eles têm significados diferentes. Por isso que ele colocou os dois casos. Ele equiparou os dois casos ao mesmo crime, mas são casos diferentes. São situações fáticas diferentes. Ok? Entendido? Entendi, Sim, professor. professor. Entendi. E veja que o conectivo é ou. O ou dá uma ideia de alternância. Ou você pratica um crime, ou você pratica o outro. Você não pratica os dois ao mesmo tempo. O ir é que tem a ideia de adição. Se ao invés de ou, o conectivo fosse que a gente chama i, né? Aqui no Ceará, pelo menos. Então, se fosse aí um com som de i, você tinha que ter os dois juntos para cometer o crime. Mas aqui não. É um ou o outro. Ou seja, ou você comete uma conduta ou você comete a outra. Mas ambas estão equiparadas no mesmo tipo de crime. Entendida essa primeira técnica para vocês? Sim, professor. Ok. Então, essa primeira técnica que eu estou passando para vocês, está toda ela embasada no quê, pessoal? No verbo, professor. No verbo, muito bem. E ela está embasada nas técnicas de português, mais especificamente nas regras de sintaxe. Tá certo? É por isso que esse professor é chato e está sempre repetindo para vocês, né? Revisem as regras de português. Revisem as regras de português. Façam cursos de redação. Porque você está vendo que no direito a gente vai utilizar muito isso. Não quer dizer que eu vou simplesmente utilizar isso, mas eu vou utilizar muito. Eu não vou parar somente no português. Eu vou além. Mas para que eu entenda o além, eu tenho que pelo menos entender o básico.
E o básico é o quê? São as regras de português, mais especificamente de sintaxe. Ok? A outra técnica que eu vou colocar para vocês é, você vai ver que você vai ter a descrição de uma conduta ou várias condutas, e aí você tem embaixo que ele coloca a pena. A pena aqui é porque é a sanção. Então, a pena aqui é porque vai ser a sanção aplicada para esse caso. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Aquela conduta ou as condutas que estão lá no caput do artigo, ou seja, que estão lá na cabeça do artigo, elas descrevem condutas lícitas ou ilícitas, que são contrárias àquilo que é pensado pela sua comunidade. Ilícitas, professor. Você pode falar um pouquinho mais alto, Bubacar, por favor, que eu não entendi. Ilícitas são condições ilícitas. Ilícitas. Muito bem. Então, veja que no direito penal, as normas de direito penal, quando elas vão descrever crimes, elas vão descrever todas elas condutas ilícitas. As condutas lícitas estão geralmente em outra norma. Mas aqui você tem a conduta que é ilícita. Então, existe uma descrição da conduta ilícita. É a conduta que contraria a pretensão da sua sociedade, aquilo que a sociedade gostaria que você agisse. Então, ele já descreve o que é que não é aceito pela sua sociedade. Então, por isso que logo abaixo ele tem a pena, que seria a sanção aplicada. E aí você vai ter vários tipos de pena, né? Por exemplo, aqui, quando ele fala reclusão, é porque ele diz que nesses casos a pessoa ela tem que perder a liberdade. Então isso significa o quê? Que a pessoa vai ser presa. É o sistema fechado. Ou seja, a pessoa nesses crimes ela tem que ser presa. Então reclusão quer dizer que a pessoa ela tem que se submeter a um regime fechado, ou seja, ele vai perder a sua liberdade por um determinado período, porque ela vai ser presa. Agora, as sanções. Existem sanções de caráter perpétuo? Já existiram, mas hoje em dia, pelo menos no Brasil, não existem mais essas sanções de caráter perpétuo. Então, por isso que as penas, elas sempre têm um período onde elas vão ser aplicadas. Então, por isso que você vai ter lá, ó, pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Então, vamos lá. Aqui, quando você vai interpretar a pena, para esse caso de peculato, você só tem uma pena, você tem duas penas ou você tem mais de duas penas? Você tem uma, duas ou mais de duas? Muito bem, Mafujo. Você tem duas. No caso é o quê? É a pena de restrição de liberdade, porque ele vai falar da reclusão, e a multa. Olha aí o conectivo. Conectivo é diferente do CAPT, né? No CAPT o conectivo é ou, alternância. Ou ocorre uma situação, ou ocorre a outra. No I é porque vão ocorrer as duas. Então a pessoa vai ser presa, sistema fechado, e vai ter que pagar uma multa. Muito bem. Agora o que é que acontece? Na questão de ser preso, a pessoa vai ser presa para sempre? Não, professor, aí está de 2 a 12 anos. Muito bem, Manuel. Porque não existem no Brasil penas de caráter perpétuo. Então, por isso que ele estabelece os limites, né? Então, existe o limite mínimo e existe o limite máximo dessa pena, que é de 2 a 12 anos. Ah, professor, então a pessoa vai... Como é que eu sei se ele vai pegar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 anos, a maior? Se ele vai pegar o mínimo ou maior ou intermediário, ou seja, algo dentro desse limite. Aí, nesse caso, é só para você ter a noção. Por quê? Porque dentro do estudo do direito penal, nós, da área jurídica, nós fazemos um estudo da chamada dosimetria da pena. O que é a dosimetria? É medir qual a pena justa, qual a pena aplicável para aquele caso. É só para você ter em mente que o artigo, ele sempre vai dizer qual é o tipo de sanção e colocar uma dosimetria, né? Ou seja, o limite máximo e o limite mínimo para aquela determinada sanção.
tá certo? Mas quem vai efetivamente estabelecer isso? Aí vai ser um profissional do direito, que ele foi treinado, que ele foi capacitado para fazer aquilo que nós chamamos de dosimetria. Vocês não precisam compreender, tá bom? Eu só tenho a ideia de que para você saber qual é o período certo, aí é o profissional do direito que vai fazer a avaliação. Entendido? Sim, professor. Ótimo. E na multa? Na multa também. A dosimetria, ela tanto vale para você fazer a dosimetria das penas, no caso de restrição de liberdade, como também a dosimetria é estabelecida para quanto a pessoa tem que ressarcir o erário público, né? No canto, aliás, quanto a pessoa tem que arcar com essa multa, né? O quanto seria necessário para ele sentir o peso do crime que ele cometeu, da falta que ele cometeu. Entendido? Então, vamos lá. Agora, só para a gente entender, continuar ainda entendendo essa parte da hermenêutica jurídica no direito penal, eu vou fazer agora uma correlação entre o peculato, o crime de peculato e o crime de concussão. Vamos só analisar o crime de concussão aqui, en passant, e depois a gente vai fazer uma comparação entre o peculato e a concussão, tá certo? Então, vamos lá, de novo, voltar para a regra do português, né? Artigo 316. O crime de concussão. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então vamos lá. Nesse crime, o crime de concussão, que está previsto nesse artigo, você tem um verbo ou mais verbos. O que é que vocês acham? Você tem um, dois ou mais verbos? Professor, tem um verbo. Quantos? Um verbo, exigir. Muito bem, Bubacar. Só tem um verbo. Só tem um verbo. Todo o restante, ele gira em torno do verbo. Muito bem. Qual é o verbo? Exigir. Muito bem. Exigir. Exigir. Ótimo. Agora, quem é que pratica esse crime? Aí não está claro, né? Como no artigo anterior ficou bem claro. Aqui fica subentendido. Sim. Ficou subentendido. Eu pensava que está ligado ao artigo 312, né? Nesse caso, o próprio administrador, funcionário público. Muito bem, funcionário público. Ele diz lá, ó, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função. Então a pessoa está exercendo uma função pública. Então a pessoa que está dentro da administração. E todas as pessoas que estão dentro da administração, o Código Penal, ele estabelece que são considerados como funcionários públicos. Então, para o Código Penal, não importa se a pessoa é um servidor público, é um empregado público, é um terceirizado, se a pessoa está dentro da administração, ele é equiparado a um funcionário público. Tá certo? Então ele considera como funcionário público. Então quando ele fala aí que a pessoa exerce uma função dentro da administração, então ele, para fins penais, ele é considerado funcionário público. Ok? Mas dessa vez não ficou tão claro como no artigo 312. Ficou subentendido. Não ficou tão claro. Mas perceba que você, utilizando as técnicas de português, você consegue fazer essa interpretação. Tá bom? Bem, tudo bem. Exigir. Aí ele diz, ó, a exigência pode ser para ele ou para outra pessoa. Pode ser alguém da família? Pode. Pode ser um parente, um amigo? Pode. Quando ele coloca outra, pode ser qualquer outra pessoa que ele vai querer beneficiar. Ele pode exigir essa vantagem indevida, direta ou indiretamente. Ou seja, ele pode falar abertamente ou ele pode dar aquilo que no linguajar coloquial, as pessoas chamam de sugesta. Vocês sabem o que é que significa esse termo sugesta?
que Não, vem de professor. sugestionar. A sugesta é o seguinte, pronto. Digamos que vem um bandido perto de você, e aí esse bandido, quando ele diz, me dá o celular, e aí ele bota a mão na cintura. Quando ele bota a mão na cintura, você já pensa logo que ele vai puxar o quê? Uma arma. Mas, na verdade, ele pode ter o quê? Simplesmente uma madeira que ele pinta de preto para sugestionar para você que aquilo dali ele está armado. Ou uma faca. Pode ser também uma faca. Mas ele dá sugestão. Ele não te mostra a arma, mas ele te sugestiona de que está armado. E que se você não fizer o que ele quer, ele pode te machucar. Ele pode executar a violência contra você. Então isso daí é aquilo que no jargão policial ele é chamado de sugesta. Por isso que ele diz, pode ser direta ou indiretamente. Tá certo? É por isso que se diz direta ou indiretamente. Tá bom? Pois não, Manuel, pode perguntar. Sim, professor. Essa passagem, então, né, que vale ressaltar que todos esses objetivos que acabamos de fazer menção são armas, né? E que o professor está tentando explicar que não é arma de fogo. Não, a sugesta é quando ele não está com arma de fogo. Ou seja, mas ele está sugestionando a pessoa, ele está levando a pessoa a entender que é uma arma de fogo. A pessoa pode estar realmente armada, mas ela pode não estar e querer dar a entender que está. Tá certo? É crime do mesmo jeito, quando a pessoa faz a famosa sugesta também, aqui no Brasil. Tá certo? Certo, professor. Entendeu agora? Você é que não vai duvidar, né? Se a pessoa pelo menos sugestionou, é melhor entregar. Tá certo? É Não, melhor, a vida não se compra. não vai tirar a prova dos 9, não. Eu só estou explicando o linguajar. Eu não estou dizendo, quando a pessoa está fazendo isso daí, ela está sugestionando. Não. Eu estou explicando que vai caracterizar crime se a pessoa faz ou se ela sugestiona. Nos dois casos é crime. Tá certo? Certo, professor. Obrigado. Mas, se você tiver, Deus o livre, mas se você tiver na posição de vítima, não tire a prova dos 9, ou seja, não vá comprovar. Sugestionou? Faça, meu amigo. A sua vida é mais importante, a sua condição física, a sua incolumidade física é muito mais importante, tá certo? Eu estou explicando aqui o crime, tá bom? Então, por isso que ele coloca direto ou indiretamente. E aí, o que é que acontece? Por exemplo, nessa questão de corrupção. Aparece a corrupção para um mandatário, aí o mandatário chega e diz, eu nunca pedi nada a ninguém, eu nunca pedi nada a ninguém, né? E com a cara mais deslavada do mundo, né? Diz, eu desafio alguém que eu pedi, eu desafio. Realmente ele não pediu. Por quê? Todo político, ele tem aquelas pessoas que nós chamamos de quê? De puxa-saco. O puxa-saco, ele vai fazer tudo pelo político? Vai, né? Porque ele vai querer alguma vantagem. Então, tem pessoas que se prestam a esse papel de fazer por ele? Tem. Então, quando um político ele vai pedir dinheiro de corrupção, não é ele que vai pedir, não. O que é que ele vai fazer? Ele vai mandar um desses puxa-sacos para exigir o dinheiro. É por isso que ele aparece na televisão e diz, eu nunca pedi, eu desafio qualquer um que prove que eu pedi. Realmente. Mas a caneta é dele. Agora ele vai mandar o puxa-saco, porque ele só vai assinar, ele só vai utilizar a caneta se o cabo pagar. Se não pagar, ele não assina, não. Agora, por que o puxa-saco foi? É porque o puxa-saco agiu sozinho? Não, ele agiu amando. Mas aí, por que ele manda o puxa-saco? Porque vai ficar a versão dele, o político bonzinho, o político santinho e o puxa-saco. Como ele é mais famoso, as pessoas vão ser enganadas e ele tem os fanáticos dele, né? E aí os fanáticos dele vão acreditar em quem? Nele e não no puxa-saco. Mas por isso que a norma diz, pedir direta ou indiretamente. Pedir direta ou
indiretamente. Então, aquele discursozinho que o político faz na televisão para todo mundo, fingindo que é santo, é só conversa para boi dormir. É só conversa para boi dormir. Não acredite. Não acredite. Porque aquilo dali é só jogo para a plateia. Porque na justiça, isso daí não vale não, porque a norma já está preparada para esses espertalhões. Por isso que ele diz direta ou indiretamente. Ainda que fora da função, ou antes de assumi-la. Mas em razão dela. Ou seja, o cara vai assumir como prefeito, ele já manda o pessoal pedir as propinas. Ele sabe que ele vai assumir, então ele já manda começar a pedir as propinas, para quando ele chegar lá, ele assinar, ele fazer as coisas que as pessoas estão querendo, mas tem que ter o quê? Uma paga, né? Por aquilo dali. Ele não vai fazer por boa vontade, não. Ele vai ter uma paga, ele vai ter uma vantagem indevida. Entendido aqui? Entendido, professor. Pronto. Então, vamos lá. Então, quando o políticozinho aparecer na televisão com a carinha bem lavadinha, né? A cara de pau bem lustrada, né? Uma cara de pau bem lustradinha para você acreditar, né? Aí ele disser, eu desafio qualquer uma gravação minha, ou um WhatsApp, qualquer coisa minha. Não tem não, sabe por quê? Porque ele vai chegar lá pro puxa-saco e diz, puxa-saco. Primeiro ele diz, deixa o telefone aí que eu vou falar para ti pessoalmente, não vai ser gravado, ele vai garantir que não vai ser gravado, e vai dizer, puxa-saco, tu é bucha de canhão, que é isso? Se aparecer qualquer problema, tu leva a bronca. Mas tu quer ganhar um dinheirinho? Pois vai lá, traz, 90% é meu, 10% é teu. Agora saiba que se ocorrer alguma bronca, quem é que vai comer a bronca sozinho, calado? É você, puxa-saco. Aí é por isso que ele faz aquele jogo de plateia. Certo? Aí é por isso que ele faz aquele jogo de plateia. Então, quando você vê esses políticos aí, não digo todos, né? Mas quando você vê esses discursos aí, muito inflamados, se dizendo as pessoas mais santas, mais corretas do mundo, espere o processo. Espere a investigação. Tá certo? Entendido? Bem, e aqui Sim, professor. agradeço aí o retorno. Então vamos lá. E o crime de peculato, ele é igual ao de concussão ou ele é diferente? Diferente, professor. Muito bem, Manuel. Por quê? Porque ele depende do verbo. E veja que o verbo tem ações diferentes. Apropriar e desviar não representa a mesma ação que é exigir. O verbo, ele sempre significa uma ação que aquele sujeito realiza. E vejam que ações, elas são distintas. Então, por isso que os crimes, eles não se confundem. E a pessoa, ela pode incorrer em peculato e também incorrer em concussão? Pode, sem problema algum. Entendido, pessoal? Certo, professor, entendido. Então, como eu falei para vocês, essa parte aqui que eu estou colocando para vocês são exatamente as noções introdutórias de direito penal e hermenêutica jurídica penal que a gente vai necessitar para analisar os crimes contra a administração pública. Eu já vou também esclarecendo a vocês. Professor, a gente vai estudar todos os crimes contra a administração pública? Não dá. Eu não tenho tempo de disciplina suficiente ou aulas suficientes para analisar todos os crimes. Então, por isso que eu elegi os principais, para te mostrar as interpretações deles, para que você se prepare quando vocês, com a graça de Deus, passarem no concurso, estiverem dentro da administração pública ou forem trabalhar dentro da administração pública, vocês já estejam preparados para não incorrer nesses crimes, para que você não incorra nesses ilícitos que algumas vezes são tão comuns em determinadas administrações públicas. Tá certo? Então, esse é o nosso intuito. Eu pergunto mais uma vez, alguma dúvida?